Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. E nesta videoaula, gente, eu vou te ensinar como criar o RAID 5. Bom, já estou aqui na minha máquina virtual, com Windows 8. Bom, o RAID 5 ele não estava disponível no Windows 7, mas no Windows 8 e no Windows 10 a Microsoft criou um novo recurso, que se chama espaço de armazenamento, sendo possível criar o RAID 5. Bom, se eu abrir aqui o meu gerenciador de disco, clicando com o botão direito em cima do menu iniciar e depois executar, digitei disk mgmt.msc, eu tenho 3 discos disponíveis aqui com espaço não alocado. Se eu clicar com o botão direito em cima de um dos discos, você pode ver aqui que a opção de novo volume RAID 5 não está disponível. Então eu não consigo criar o RAID 5 no gerenciador de disco nos sistemas clientes Windows 7, Windows 8 e Windows 10. Mas com recurso espaço de armazenamento eu consigo então criar o RAID 5. Para utilizar os discos no espaço de armazenamento, eles precisam estar com espaço não alocado. Ou seja, esses 3 discos aqui, disco 1, disco 2 e disco 3, eu consigo então utilizar no espaço de armazenamento. Para abrir então o espaço de armazenamento, você clica o botão direito em cima do menu iniciar, depois em painel de controle, clique em sistemas e segurança, eu tenho aqui então o espaço de armazenamento. A quantidade mínima para criar o RAID 5 é de 3 discos. Quando salvar um arquivo aí nesse conjunto de RAID 5, os dados serão salvos ao mesmo tempo, ou seja, os arquivos serão divididos entre os discos que fazem parte desse conjunto. Bom, no RAID 5 você tem uma perda aí no armazenamento, como exemplo aqui, Se eu criar um conjunto de RAID 5 com 3 HDs de 1 TB, então vou ter 3 TB, só que 1 TB será utilizado para armazenar as informações de paridade. Então eu vou ter um total de armazenamento aqui de 2 TB. Se eu tiver 3 HDs de 500 GB, vou ter 500 GB. Só que uma parte desse HD será utilizado para armazenar as informações de paridade, então eu vou ter um total de armazenamento aqui de 1 TB. Se eu quiser adicionar mais discos, por exemplo, 500, 4 HDs de 500 GB, eu vou pegar uma parte aqui para armazenar as informações de paridade. Vou ter então um total de armazenamento aqui de 1,5 TB. Bom, voltando aqui para o espaço de armazenamento, para a gente criar então o RAID 5, você clica aqui, criar um novo pool de espaço de armazenamento, clique em sim. Aqui ele já exibe os discos que estão como não alocado. Eu tenho 3 discos de 2 TB. Eu vou deixar selecionados os 3 discos para a gente então criar o pool de armazenamento. Clique então em criar pool. Você pode ver que aqui no gerenciador de discos, os 3 discos que eu selecionei já não são exibidos aqui, já que eles farão parte então do espaço de armazenamento. Eu vou fechar então o gerenciador de discos. Aqui então nós podemos criar o nome dessa unidade. Eu vou colocar aqui arquivos. A letra dessa unidade eu vou deixar como F mesmo, sistema de arquivos NTFS. E o tipo de resiliência aqui é que nós escolhemos aqui o tipo de RAID que nós iremos utilizar. Aqui nós temos o simples, que podemos fazer uma comparação como RAID 0, espelhamento, que é o RAID 1, espelhamento triplo e paridade, que é o RAID 5. Clique então em paridade. Aqui já informa o total da capacidade do conjunto de discos. Como nós selecionamos 3 discos de 2 TB, a capacidade do conjunto é de 6 TB. A capacidade do conjunto disponível para utilizar, que é de 6 TB, e que o tamanho máximo que eu posso utilizar ao criar um volume é de 4 TB, incluindo resiliência 6 TB. É que nem eu falei, gente. Como eu tenho 3 HDs de 2 TB, você 2 mais 2 mais 2, que dá um total de 6 TB. Mas como eu falei, para armazenar as informações de paridade, é necessário aqui então de 2 TB. Eu vou ter então um volume de 4 TB, que é igual a 4. Então meu volume máximo aqui vai ser de 4 TB, incluindo resiliência, será utilizado então 6 TB no meu conjunto. Clique então em criar espaço de armazenamento. E agora eu tenho aqui meu espaço de armazenamento de 4 TB. Se eu abrir aqui o meu computador, eu tenho aqui então um volume de 4 TB. Uma forma aqui mais tranquila para você calcular aqui o RAID 5 seria o seguinte: será o tamanho do HD, como por exemplo 2 TB, vezes a quantidade de disco que eu tenho, por exemplo 4, menos a paridade, que é 1.
que daria um volume total aqui de 6 terabytes. Eu vou deixar um link na descrição para vocês aí de um site onde você pode fazer os cálculos aí de RAID. Ele é bem interessante. Aqui você pode colocar o número de discos que você tem aí. No exemplo anterior eu coloquei 4. O tamanho desse disco em gigabytes. Eu vou deixar aqui 2 terabytes ou 2000 gigas. E o tipo de RAID, RAID 5. Você clica em calcular e aqui, como você pode ver, eu tenho então a capacidade do volume de 6 terabytes. Lembrando que no RAID 5 você tem uma tolerância contra falhas, ou seja, se um dos discos falhar, você ainda terá acesso aos dados. Mas se 2 HDs do conjunto RAID 5 der problema, você perderá os dados. Bom pessoal, finalizamos aqui mais esta videoaula. Quem gostou, clique no joinha abaixo deste vídeo e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima videoaula.